Durante um tempo, Dale Carnegie foi o homem mais rico da América. Ele veio da Escócia, sua terra natal, quando era ainda menino. Realizou vários trabalhos diferentes e acabou por ser o maior fabricante de aço nos Estados Unidos. Uma vez chegou a ter 43 milionários trabalhando para ele. Um repórter perguntou-lhe como ele havia empregado 43 milionários. Carnegie respondeu que esses homens não eram milionários quando começaram a trabalhar para ele, mas tornaram-se milionários como resultado. A segunda parte da pergunta do repórter foi a seguinte: como você desenvolveu a capacidade desses homens para se tornarem tão importantes para você a ponto de pagar-lhes tanto dinheiro? Carnegie respondeu que os homens se aprimoram da mesma forma que o ouro é purificado. Quando se acha o ouro, muitas toneladas de sujeira têm de ser removida a fim de apurar 1 libra de ouro puro. Uma pessoa não vai à mina em busca de sujeira, ela vai em busca de ouro. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Liderança é um assunto muito discutido hoje. As companhias gastam literalmente milhões de dólares cada ano em iniciativas para promover o desenvolvimento de líderes. Um dos exemplos mais recentes de liderança efetiva foi nos dado pelo ex-prefeito da cidade de Nova York, Rudy Giuliani, depois do ataque de 11 de setembro de 2001. Falando em uma convenção de vendedores de software em Las Vegas, ele fez as seguintes declarações sobre uma liderança efetiva. Acredite em algo. Você não pode ficar na dúvida sobre quem você é e para onde está indo, disse ele. Senão ficará confuso indo em várias direções diferentes. Ronald Reagan foi o mesmo Ronald Reagan do tempo de governador à presidência e ao deixar tal cargo. Talvez você não concorde com ele, mas ele não deixava dúvidas sobre as suas crenças. Torne-se um perito. Quando pessoas chegam a você pedindo conselho e informação sobre assuntos que você sabe mais do que eles, este é um sinal de boa liderança, disse Giuliani. Respeite as pessoas. As pessoas sabem quando você fala com eles como inferiores e eles não te respeitarão. Seja persuasivo e honesto, porém use linguagem clara e respeitosa, ele adicionou. Não produza trabalhadores que concordem com tudo. Forme um time que complemente seus pontos fortes e fracos, ao invés de um time de imitadores seus, disse ele. Tente compreender bons líderes, não boa liderança. Leia biografias de líderes que você admira, declarou. Isso ensina mais liderança do que qualquer livro sobre liderança em si. Bem, digam o que quiser sobre Rudy Giuliani. Uma coisa é certa, ele tomou a tarefa de liderar a cidade de Nova York após o terrível ataque de 11 de setembro. Possivelmente isso o qualifique para falar e dar evidência de como desenvolver um líder ou não. Quando uma companhia resolveu empregar um consultor para melhorar sua eficiência, o dono imediatamente marcou uma reunião de todo o pessoal. Ao falar da importância de seguir um plano de ação, ele fez a seguinte analogia. Você se encontra no Titanic, está afundando. Você vê-se num barco salva-vidas, está escuro e sombrio. Em que direção deverá remar? E agora, você se encontra na mesma situação, porém o navegador do barco está consigo. Em que direção vai remar? Certamente na direção que o navegador lhe mostra, certo? Na multidão, todos pareciam estar de acordo, até que um homem murmurou: não sei não, ele já bateu num iceberg.
No programa de hoje, não vou me preocupar com qualquer filosofia humana sobre o desenvolvimento de liderança. Minha pergunta para nós hoje é como Deus edifica um líder? Creio que isso aqui é o mais importante. E penso que a chave para compreender o conceito bíblico de liderança é Pedro. Os 4 evangelhos falam muito de Pedro. Depois do nome de Cristo, nenhum outro nome é usado tanto nos evangelhos como o nome de Pedro. Ninguém falou mais do que Pedro. E o Senhor não falou tão frequentemente de outro personagem como sobre Pedro. Nenhum discípulo foi mais censurado pelo Senhor como Pedro. E nenhum discípulo censurou o Senhor além de Pedro. Nenhum outro discípulo confessa e defende que Cristo é o Senhor como Pedro. E ninguém o nega tão corajosamente senão Pedro. Ele sempre estava meio confuso. Nenhum foi tão elogiado e abençoado como Pedro. E nenhum outro foi chamado de Satanás, somente Pedro. Jesus teve que falar mais duro com Pedro do que com qualquer outra pessoa. Mas isso fazia parte do plano de Jesus para fazer de Pedro o que ele queria que Pedro fosse. Como Deus pode tomar alguém com um caráter fraco e fazer dele um líder? Bem, em primeiro lugar, você necessita ter a matéria-prima correta. O Senhor reconheceu em Pedro a matéria-prima para a liderança. Estou convencido que Pedro já era líder antes que alguém assim o reconhecesse. Penso que ele tomava a frente. Esse era o modo dele. Ele tinha o que é necessário para a liderança. Qual é a matéria-prima que se busca num líder? Bem, em primeiro lugar, ele faz perguntas, ele pergunta. Pessoas que não fazem perguntas não se tornam líderes porque não estão preocupados com problemas e soluções. Se você quer encontrar um líder, busque alguém que faz perguntas. No relato evangélico, Pedro faz mais perguntas do que todos os outros discípulos juntos, sempre perguntando. É Pedro que quer saber o significado das coisas difíceis. Em Mateus 15:15 nós lemos: então Pedro pediu, explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Explique-me, tenho que saber. Foi Pedro quem perguntou quantas vezes deveria perdoar. Você lembra, o Senhor estava falando sobre perdão e vem Pedro querendo saber quantas vezes devo eu perdoar? 7 vezes? O Senhor respondeu, não 7, 490 vezes. A propósito, em todos os seus questionários, raramente ele recebeu a resposta que esperava. Foi Pedro quem perguntou qual seria o prêmio daqueles que deixassem tudo para seguir a Jesus. Encontramos em Mateus 19. Deixamos tudo para segui-lo. Qual será o nosso prêmio? Pedro também questionou sobre o significado de que Jesus falou sobre a proximidade do fim em Marcos 13. Ele queria uma explicação completa. Depois que ele foi dito que deveria morrer como mártir, ele disse, o que vai acontecer com João? Jesus respondeu, não é de sua conta se ele vai viver ou não até a minha segunda vinda. E o rumor circulou pela igreja que João viveria até a segunda vinda de Cristo. O homem estava sempre fazendo perguntas, sempre. Mas esta característica é a matéria-prima que produz um líder. Sabe, a liderança busca soluções. Faça perguntas. E Jesus viu isto em Pedro. O segundo elemento em liderança é a iniciativa. Um líder sempre toma iniciativa. E isto encontramos em Pedro. Quando o Senhor fazia perguntas, quem respondia? Era sempre Pedro. Quem me tocou? Pedro respondeu, essa senhora aqui. Quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor vai embora. Para onde iremos nós? Sempre respondendo, sempre tomando iniciativa. Ainda foi Pedro que perguntou sobre o Cristo ressuscitado em João 21. Ele queria todos os detalhes. Outro ponto que encontramos nos líderes é que eles estão sempre onde está o movimento. Eles passam pela vida arrastando uma nuvem de pó atrás de si. Isto é parte de liderança. Eles são criativos, eles fazem as coisas acontecerem. Imagine só, quem pulou do barco e andou sobre as águas?
Pedro. Todos diziam, ó Pedro, você não teve fé, você afundou. Você crê que Pedro não tinha fé porque afundou? Pense nos 11 que nem sequer saíram do barco. Então, antes de criticar Pedro, pense onde ele estava. Depois da ressurreição, quem foi o primeiro a aparecer? Pedro e João. Pedro passou rápido por João, que ficou no lado de fora e entrou no local. João parecia sem pressa para aproximar-se do local e Pedro passou por ele como um vento. Creio que o Senhor reconheceu a matéria-prima, a vontade de saber, o espírito de iniciativa, o fato de Pedro estar sempre onde havia ação. No livro de Atos, podemos vê-lo nos 12 capítulos. E por onde ele passa, coisas impressionantes acontecem. Também aprendemos algo sobre Pedro ao considerar o seu nome. Seu nome era Simão, um nome muitíssimo comum. Era filho de Jonas, era pescador profissional e vivia com seu irmão André numa vila chamada Betsaida. Era casado, pois sabemos que o Senhor curou sua sogra. Sim, era casado, era um pescador chamado Simão. Nome comum, trabalho comum, estado civil comum. Mas o rapaz certamente tinha algo especial que o Senhor reconheceu. Jesus mudou o seu nome para Pedro, que significa pedra. No início pode aparecer uma contradição. Pedra? Oh, pedra, anda cá. E cada vez que Jesus repetia pedra, Pedro pensava, tem que ser sólido, tem que ser firme, tem que ser que nem uma pedra. Basicamente, isso não era uma realidade na vida dele. Creio que Deus deu-lhe esse nome a fim de que ele pensasse de uma certa maneira. Cada vez que o Senhor tinha que falar a ele poderia designar o significado de o que queria dizer a partir da maneira como se dirigia a Pedro. Se ele dissesse pedra, Pedro, já entenderia uma mensagem. Se o Senhor se dirigisse a ele, Simão, a mensagem era diferente. E se ele dissesse Simão Pedro, Simão Pedra, haveria então um pouco de dúvida. Portanto, ele foi chamado Simão, foi chamado Simão Pedro e também Pedro. Interessante, num plano geral, não é sempre consistente. Ele sempre era chamado Pedro em duas circunstâncias. Primeiro, num caso secular. Em Marcos capítulo 1 nos diz a casa de Simão. Em Lucas 4, a sogra de Simão. Em Lucas 5, verso 3, o barco de Simão. Em Lucas 5, versos 10 nos diz Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Diz-nos também Atos 10 que Cornélio encontrou o caminho para o local de Simão. Então, em outras palavras, quando a referência a ele é secular, como para identificá-lo com o seu barco, sua casa, um lugar, ele é chamado simplesmente Simão. Este era o seu nome secular. Também o nome Simão é usado quando repreendido por algum pecado. Então, ele era o Simão secular e o Simão pecador. Quando o Senhor queria chamar a atenção para o seu pecado, por exemplo, ele estava em seu barco de pesca e ali duvidava de Deus. Provavelmente falando entre os dentes em Lucas 5, que é ridículo. Não faz sentido. É ridículo que o Senhor nos ordenar que lancemos as redes num determinado lado do barco para assim conseguirmos trazer peixes. Será que ele pensa que não sabemos o que estamos fazendo? Pescar é nossa profissão. Ele quer nos ensinar? De repente, tantos peixes caíram nas redes que ele imediatamente exclamou, afaste-se de mim, ó Deus, pois sou um homem pecador. O Senhor desmarcou o seu pecado e o chamou de Simão. Em João capítulo 21, quando ele veio ao Senhor, depois de desobedecer, de ter voltado a pescar, já tendo sido chamado ao ministério, Jesus confrontou-os 3 vezes na praia, dizendo, Simão, Simão, Simão. Ele estava em pecado. Também foi chamado de Simão em circunstância pecaminosa no livro de Marcos, capítulo 14, verso 37.
Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não podia vigiar nem 1 hora? Aqui Simão está em pecado. Está em sua identidade secular, simplesmente Simão. Mas o Senhor está prestes a fazer dele uma pedra. Podemos analisar a vida completa de Pedro desta forma: Simão, Simão Pedro, Pedro. Uma transição. Creio que João o conhecia tão bem que simplesmente o chamava de Simão Pedro, porque já não reconhecia se ele estava representando Simão ou Pedro. Aprendemos de maneira melhor através da experiência. E Jesus permitiu a Pedro ter algumas experiências de mudança de vida. Se ele pensava em transformar um homem, tinha que permitir que experiências marcassem a sua vida. Em primeiro lugar, o Senhor deu a Pedro a maior revelação. Em São João capítulo 6, Jesus havia apresentado na Galileia a tremenda mensagem de que ele era o pão da vida. E alguns não o conseguiram compreender. Assim, alguns dos seus discípulos se retiraram, alguns deixaram de o seguir. Mas o verso 66 disse o seguinte: por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Creio que ao dizer isso, ele próprio colocou a mão na boca e disse: de onde veio isso? Esta era uma declaração forte, creio que uma revelação de Deus. Penso que ele começou a abrir a boca para falar e Deus falou através dele. Isso aconteceu outra vez em Mateus 16. O Senhor perguntou: e quem pensais que eu sou? E imediatamente Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Que declaração! E Jesus lhe disse: carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. O Senhor estava transformando este homem, fazendo-lhe ver que Deus queria usar a sua boca. Deus queria falar através dele. Em Mateus capítulo 26, verso 33, Pedro disse: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. O Senhor havia acabado de mencionar a profecia, falando do pastor sendo ferido e as ovelhas dispersadas, declarando que todos os discípulos fugindo o deixaram. Pedro falou e respondeu: mesmo que todos te deixem, eu nunca te deixarei. Eu não sou como os outros homens, sou diferente deles. Eles podem te desamparar, mas eu jamais o faria. Em verdade digo que esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro respondeu: mesmo que tenha que morrer, nunca te negarei. Eu não o farei. Que autoconfiança! Mas Pedro rejeitou e negou a Cristo. Mateus 26, verso 69. Pedro se encontra ao lado de fora da corte, uma moça chegou e disse a ele: você também estava com Jesus da Galileia? Pedro negou esta declaração na frente de todos, dizendo que não sabia do que ela falava. Depois se dirigiu ao pátio e uma outra moça o viu e disse que para os demais que estavam ali: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Uma vez mais ele jurou, negando que conhecia Jesus. Uma vez mais alguém lhe disse: certamente você é um deles, porque a tua pronúncia te denuncia. Diante disto, ele começou a praguejar, dizendo: não conheço o tal homem. Imediatamente, o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e saiu e chorou amargamente. Você acha que isto foi uma lição? Uma lição. E que lição! Que experiência! No final, ele teve a experiência de ser recomissionado no capítulo 21 de João, onde o Senhor o restaurou. Você me ama? Verso 15. Sim. Você me ama? Verso 16. Sim. Você me ama? Verso 17. Então,
apacenta as minhas ovelhas. E finalmente, no final do verso 19, ele disse, segue-me, Pedro, segue-me. E finalmente Pedro seguiu. Ele tornou-se o homem que Deus queria que ele fosse. Sim, realmente, ele se tornou tal homem. E suas experiências foram parte dessa transformação, esse processo de transformação. Que homem foi esse? Foi um homem tocado pela graça de Deus. Ele era um líder. E você e eu nos encontramos aqui hoje porque ele foi fiel ao seu chamado. Deus quer tomar a matéria-prima que há em alguns de vocês e torná-los líderes verdadeiros. Creio que a vida de Pedro pode ser resumida nas últimas palavras escritas no último verso de sua última epístola. Ali ele escreveu em 2 Pedro 3,18, porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Ele pode nos ensinar como crescer, porque foi isso que ele teve que fazer. O Salvador deixou o seu lar e entre o pecado viveu, nos ensinou a perdoar e amar como Ele amou. Supremo sacrifício, a vida de seu Filho, Ele deu aqui para todos salvar. O seu amor nos transformou, o seu amor nos transformou, trouxe paz e o seu perdão, o seu amor nos transformou. Tentei fazer só o que eu queria, mas era sempre infeliz. Não tinha amigos em quem confiar, sozinha me senti. Ouvi então falar de um homem que dava amor, era Jesus e seu nome clamei. O seu amor nos transformou, o seu amor nos transformou, trouxe paz e o seu perdão, o seu amor nos transformou. Trouxe paz e o seu perdão, o seu amor nos transformou, o seu amor, o seu amor nos transformou. Oremos, querido Deus, nós te suplicamos nesse dia que o Senhor possa usar a matéria-prima encontrada em cada um de nossos telespectadores, usá-los e transformá-los para serem líderes para a tua glória. Esteja com cada um de nós, hoje nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Quero agradecer a sua presença conosco aqui no Está Escrito nessa semana. E por que não marcar o encontro na próxima semana, no mesmo horário e no mesmo canal? Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.